Vamos que vamos. Apesar de que eu não fui, né? Mas vamos. Sejam bem-vindos ao Ratoscast, podcast oficial dos Ratos de Cinema, terceira temporada. Eu sou Marcelo Cipreste, aqui comigo, presidente do júri dos filmes de heavy metal, Marcelo Pereira. E aí, amigo ouvinte, Ratoscast na área. E ó, já adianto pra vocês que na minha listinha dos melhores do ano, 2 saíram deste belíssimo festival do Rio. Maguinho, você só viu filme de monstro, filme de terror e documentário de morte. Exatamente, mas ele estará sim. Aqui com a gente também, o presidente do júri dos filmes que ainda serão lançados esse ano, Renato Maciel. Salve, salve, rataria, beleza? E caraca, eu odeio época pós-festival, mais um vazio no coração. Muito bem. Se essa é a primeira vez que você está ouvindo o Ratoscast, você pode encontrar os outros episódios do nosso podcast no nosso site, que é o ratosdecinema.com. Você pode nos enviar uma mensagem pelo nosso Twitter, que o Marcelo Pereira vai falar agora. Ratoscast, aí é foda. @ratos_cast. @ratos_cast. Ele falou que não ia errar, hein? Então ele vai falar o e-mail. Vocês combinam isso antes, tipo, do Marcelo? Por isso que sai natural. Porra nenhuma! É por isso que eu... Caralho, toda vez é merda. Mas olha só, na metade do cast que a gente tá gravando há uns 5 anos que eu falei que o meu Facebook tava errado, pô. É verdade. Tem isso também. Tem também o nosso e-mail, você pode falar com a gente pelo nosso e-mail também, que é o ratoscast@gmail.com ou contato@ratosdecinema.com. Nosso cast também está disponível pelo Castbox e pelo iTunes. Não vamos esquecer também do iTunes. Nosso tema de hoje é o Festival do Rio de 2016, que foi realizado do dia 6 ao dia 16 de outubro, na maravilhosa cidade do Rio de Janeiro. Reuniu títulos de mais de 60 países, filmes de mais de 60 países, e teve uma estimativa de 200 mil espectadores. Eu não pude comparecer ao festival, nossos queridos convidados aqui, Marcelo Pereira e Renato Maciel, estiveram lá, viram diversos filmes, vão falar desses filmes neste cast. Mas antes da gente entrar nos filmes, eu queria que vocês contassem para os nossos espectadores qual a relação do Festival do Rio, qual a memória que vocês têm do festival, qual a lembrança que o festival traz para vocês e se é o festival mais importante da cidade maravilhosa hoje. Ele é um festival que a cada ano atrai um número maior de filmes e de filmes mais importantes, atrai grandes diretores a virem aqui lançar seus projetos. E isso dá um peso e uma importância para o festival, né? É onde eu expresso todo o meu amor por cinema aqui no Rio. Eu frequento ele desde que eu tenho 17, 16 mais ou menos. E as minhas lembranças assim, mais gostosas do festival são realmente na minha época mais jovem, na época de escola, início de faculdade, onde eu consegui ter mais tempo para assistir os filmes, né? Hoje em dia fica mais complicado, questão de trabalho, a gente sai tarde. Aí, naquela época eu não recomendo isso a ninguém, mas eu tinha o costume de matar a aula e eu ia pro cinema, eu ficava o dia inteiro vendo filme. E nessas brincadeiras eu cheguei a ver vários filmes interessantíssimos que eu nunca imaginei que eu fosse ver. Essa é uma das grandes graças do festival. Já consegui conversar com jornalistas e com pessoas envolvidas no mercado cinematográfico. Ganhei ingressos, diversas coisas interessantes aconteceram. Eu tenho assim um carinho muito grande com o festival. Você sabe que você me lembrou uma coisa, Renatão? Eu, na época que eu também estava na faculdade, eu também trabalhava. Tem uma época da faculdade que você consegue escolher os dias que você vai pra faculdade. Tem dias que você não precisa nem ir, porque você para a matéria pra cá, pra lá, e tem dias que tirava folga. Eu lembro que um dia eu consegui não ir trabalhar e não ir pra faculdade. Eu fiquei o dia inteiro indo no Festival do Rio. E nesse dia eu lembro que eu vi 6 filmes. E todos os 6 filmes, nenhum desses 6 filmes eu vi um perto do outro. Aí eu ia da Lagoa pro centro, do centro pro Flamengo, depois pra Barra, depois voltava pra Lagoa, sabe assim? Essas peregrinações eu fazia mais no fim de semana. Durante a semana eu meio que planejava um lugar. Nossa, eu adorava pegar o jornalzinho que vinha parte do Festival do Rio no Jornal Globo. Aí a gente pegava o encarte que era quase tipo do Rio Show, só que Festival do Rio. Aí falavam sobre alguns filmes, falava sobre a Premiere Brasil e mostrava toda a programação, né? Era bem específico, bem separado. Eu tinha muito costume de fazer isso também. Maguinho, você que costuma também trabalhar bastante durante essa época, você não para, como é que você consegue se organizar para ver o festival e o que o festival representa para você também? Com muito carinho que eu falo sobre o Festival do Rio, e assim, da saudade da época também, né? Que o trabalho não me tomava praticamente o tempo e as semanas todas, né? Todos os dias, mas eu
tenho recordações ótimas. O clima do Festival do Rio é muito bom. Tudo que você descobre, tudo que você assiste, sabe? Uma das coisas que sempre me incomodou, e agora me incomoda muito mais, desde que o calabouço entrou na minha vida, né, e me toma quase o tempo todo, que são os deslocamentos que você faz pelo Rio de Janeiro, né? Um trânsito cada ano mais complicado. E é difícil você conseguir ver filmes, claro, se você não estiver trabalhando, estiver de férias e tal, ou estiver trabalhando para o festival, né, no festival, isso é ótimo. Mas mesmo assim, não é fácil você sair da Barra para Gávea para Zona Norte. Mas eu acho que, assim, pro Rio de Janeiro, cara, cultura sempre é muito bom. Várias tendências, principalmente no panorama do cinema nacional, né, do que acontece a partir dali, das premiações. Eu acho que os filmes ficam muito mais em foque. Eu falo com muito gosto e com muito carinho de ser aqui na nossa cidade, Rio de Janeiro, e por ele já está inserido já como um dos principais festivais que o Brasil tem, entendeu? Então, com muito carinho que eu falo dele. Maguinho, pela primeira vez que ele participou do festival como crítico oficial do Rota Viva. É verdade, cara. Podia. E dando carteirada, Renatão. Contribuir lá. Passe livre. Pude contribuir humildemente lá em algumas sessões como imprensa. Pois é, legal. Tá me devendo uma cerveja, irmão. Olha só, queria saber de você, Maguinho, o seguinte, você que compareceu em várias sessões, você falou aí do público, né? O público abraçou e já faz parte, né, do hábito da cidade. Você acha que o público compareceu bem? A estimativa que, como eu falei no início do cast, é de 200 mil espectadores. O pessoal acompanhou bem, comprou bem a ideia do festival, movimentou bem a cidade? Cara, eu acho que o festival, que a cada ano que passa, ele cresce mais, muita gente de fora vem, atores importantes, produções importantes chegam. Esse ano foram 4 dias a menos, né? Foram 10 diazinhos só. A média do nosso festival, como nos festivais ao redor do mundo, uma média de 14, 15 dias. E assim, movimentou a cidade muito, todas as sessões lotadas. E foi muito legal você conseguir compartilhar, entendeu? Tinha gente filmando, várias pessoas de imprensa. E assim, movimenta a cidade com certeza. Isso, como eu te falei, qualquer forma de cultura sempre é muito bem-vinda, entendeu? Renatão, que balanço você faz desse festival esse ano, em 2016? E eu queria também saber o seguinte, a organização, a abertura, você compareceu na abertura, que você falasse um pouco disso também. Eu acho que em relação às outras edições do festival que eu fui, essa foi um pouquinho mais contida. Eu digo até em quantidade de filmes e talvez até nos filmes que foram exibidos. Eu não sei se o problema do orçamento é que é o grande causador disso. Eu creio que sim. Esse ano, o orçamento do festival, né, o investimento do festival foi de 6,5 milhões, um investimento de 2 milhões a menos do que ano passado. Então, se a gente levar em consideração isso, talvez causou a diminuição dos dias de festival. Normalmente a gente tinha 15 dias, a gente foi para 11, eu acho que dessa vez, 10. E a quantidade de filmes, né? A gente teve esse ano 250 filmes, que são 200 a menos que a gente teve ano passado. Entendeu? Ele continuou atendendo bem ao público, continuou com uma qualidade em suas obras, né? Nas obras exibidas, as amostras que o festival procura trazer, coisas diferentes. Nesse caso, esse ano foram a amostra dos filmes dos monstros de Universal. Mas eu achei que foi um pouco mais morno em relação aos outros anos. Deu pra notar, então, essa diferença, né? Deu bastante. Até na hora de você montar o seu cronograma, tu já reparava um pouco isso. Quanto à questão da organização, cara, eu já posso dizer, assim, que mesmo com todos os problemas que ele tem, o festival sempre tá funcionando, ele funciona bem, sabe? São sempre as mesmas questões, os problemas que ele tem. São sessões esgotadas rápidas demais, sessões canceladas do nada, você chegava pra ver o filme, é uma plaquinha que foi cancelado, atraso para abertura dos ingressos quando você está lá no cinema, problemas para troca dos ingressos para as pessoas que compraram passaporte, porque esse ano eles investiram muito mais no lance de venda dos ingressos online. Antigamente você só comprava o ingresso no dia do filme, na hora que o filme era exibido. Agora eles fazem, às vezes, 24 horas antes, comprando pelo ingresso.com. Então acaba que você chega lá achando que vai ter um ingresso, chega às vezes bem mais cedo, que é o que eu sempre costumo fazer, chegar cedo para ver os filmes que eu sei que vão ser mais difíceis de assistir e tentar comprar. E isso acaba tendo esse problema. Aí a galera compra o passaporte. O passaporte dá direito a tantos ingressos, paga até mais barato por ele em relação a comprar avulso, 10 ou 20 ingressos. E a galera tava tendo muita dificuldade. Eu tenho um caso de amigos meus, Thales e Aline, até mandar um abraço para eles, que compraram o passaporte e tiveram vários problemas para fazer a troca deles pelos ingressos do filme. Mas assim, são todos pequenos problemas que ocorrem todos os anos do festival, mas não diminuem em qualquer maneira
a grandiosidade dele. Quanto à questão da Premiere, esse ano eu tive a oportunidade de ir na abertura do festival. Pela primeira vez eles abriram um número limitado de ingressos para a sessão de abertura do festival, que esse ano foi o filme A Chegada, do Denis Villeneuve, que é um diretor aqui que a gente gosta bastante. Para mim teve um gosto muito especial por frequentar o festival há muitos anos, sabe? E poder sentir que eu tô fazendo um pouco mais parte daquilo, sabe? Foi muito legal, foi uma experiência bem inesquecível pra mim com o festival. Vamos entrar então nos filmes, né? Saber um pouco desses filmes todos. Eu vou começar com o Maguinho pelo seguinte. Maguinho viu o filme, um dos filmes que venceu um prêmio no festival, que foi o Então Morri, da Bia Lessa e da Dani Holland, que ganhou o prêmio de melhor filme da mostra Novos Rumos, né, Maguinho? Isso, exatamente. Eu queria que você falasse um pouco desse filme. Se eu não me engano, é um documentário, não é isso? Cara, eu até, caso as pessoas queiram ver um pouquinho mais, ler um pouquinho mais sobre ele, eu escrevi, tá lá no site Rotacult. Ele é um documentário, mas basicamente porque ele é filmado por pessoas reais, sem ter atuação. Por isso que ele se assemelha a um documentário. Mas organicamente, narrativamente, ele é um filme de ficção. Acabou o filme, eu fiquei sentado ainda uns 5 minutos, impactado por tudo que eu vi, assim, uma coisa que eu não tinha passado por essa experiência de ter visto um filme que eu ficasse assim, cara, o que eu vi? Ele é uma mistura de Boyhood com Benjamin Button. É a história de uma mulher, mas não de uma mulher tal, aquela mulher com o nome tal. É uma mulher no gênero, mulher, pode ser qualquer pessoa. Esse filme eles filmaram ao longo de 20 anos, pelas várias cidades do Nordeste e algumas do Pará também. E o filme começa a ser genial nessa forma. É a história de uma, como eu falei, de uma mulher do nascimento até a sua morte. O filme começa com a morte de uma senhora bem idosa, né, nos confins do Nordeste, aquela coisa humilde, sem energia elétrica, né? E aí você vê, é tudo genuíno, não tem nada encenado, é tudo ali, sabe? É o que acontece, é o Brasil na cara. Então é uma espécie de documentário. Então. Sim. Só que eu te falei, ele tem uma estrutura que ele segue do início ao fim, né? Mas por ele ser feito por pessoas reais, não ter cenas... Atores, por não assim terem dizer. atores, exatamente, né? Por isso que ele muda um pouquinho essa forma de documentário 100%. E aí o filme começa com esse velório e aí você vê as pessoas tristes, chorando e tal. E aí você começa a se identificar pelaquela família ali. E o que ela vai fazendo? Aí você começa a entender o que ela quer, o que o filme quer fazer. Ela vai voltando a idade. Aí daqui a pouco ela apresenta uma outra família, né, com uma senhora de uns 70 anos, com a perda de um marido. Aí aquela perda também, aquela comoção e tal. Você se identifica também sempre o personagem central da mulher. Ele volta mais um pouco no tempo, uma mulher de uns 30 e poucos anos casando, né, toda a felicidade de um casamento, do descobrimento e tal. Ela vai voltando mais um pouco, a adolescência, a escola, as danças, o primeiro beijo, sabe? Até que tem um nascimento. Só que cada história é um tapa na cara de um Brasil que a gente que mora no Sudeste, Rio, São Paulo, que são as principais cidades, a gente não conhece. E o que é mais incrível é que assim, a gente mora no mesmo país, né, chamado Brasil, mas que é incrível que a gente é muito distante dessa realidade, dessas pessoas. O filme, ele é legendado em português, pra vocês terem uma ideia. Ele é falado em português, mas tem que ter legenda porque a gente não entende muita coisa. Parece que é uma linguagem que a gente realmente não conhece, arcaica, antiga, sabe? Então assim, cara, é um filme absolutamente genial, tocante, tem um final, cara. O final é uma das coisas mais geniais que eu já vi na história do cinema, sério mesmo, não tô falando, e olha que eu adoro hype, eu falo que tudo que é genial, entendeu? Mas realmente, e ele faz um contraponto do Então Morri de uma forma, uma dualidade absolutamente incrível e genial, com a cena final do filme, que é um soco no estômago, uma das cenas mais tristes e comoventes que eu já vi. Então assim, cara, não foi surpresa
que esse filme ganhou, entendeu? Como uma parte, como um dos premiados dessa mostra. Um filme absolutamente incrível e como eu falei no Aquarius também, quem julga o nosso cinema, cara, vocês não têm ideia do que o nosso cinema ele é capaz de fazer, sabe? É toda a diversidade que a gente tem, sabe? Então, assim, é para ser aplaudido de pé, ser visto, e é um filme absolutamente incrível. Esse filme se chama Então Morri, é da Bia Lessa e da Dani Holland. Eu não sei quando vai estrear aqui no Brasil, né? Esse é um dos problemas do Festival do Rio, né, cara? Você acaba vendo um filme lá, e o filme que você perde, você fica desesperado pra tentar conseguir ver ele saindo, né? Não, e tem ainda mais os filmes nacionais, cara. É muito difícil. Tem muitas produções, Renato, que se você não vê no festival, um abraço, você não vê mais. Sim, sem dúvida. E a gente sabe que muitos filmes estreiam, ou mal estreiam, né? E já saem de cartaz. Então a gente, às vezes, até quer ver o filme, porque perdeu no festival, mas infelizmente não consegue, porque não tem uma sala perto. A gente vive falando isso, né, nos casts, infelizmente. Mas olha só, esse filme ganhou a mostra Novos Rumos. O filme que ganhou o grande prêmio do júri foi, de longa-metragem, foi o Fala Comigo, do Philip Shaw. Infelizmente também a gente não conseguiu ver, porque, enfim, não deu pra ver tudo. Eu só queria falar, o júri desse ano teve o Rodrigo Santoro, né, e a Sandra Kogut na bancada. E eu só queria lembrar que o nosso prêmio, o prêmio do Festival do Rio, se chama Troféu Redentor. É verdade. É um nome muito bem dado, aliás. Falando em premiação também, eu queria que o Renatão falasse um pouco num dos filmes que vem sendo cogitado para premiação, que é o filme que ele mencionou, que é o A Chegada, Arrival, filme do Denis Villeneuve, do canadense, que é com a Amy Adams. Renatão, fala pra gente, o filme que abriu o festival, pode se esperar alguma coisa? Esse a gente sabe que vai estrear, né? Olha, sem sombra de dúvidas vale a pena. Eu acho que ele é um filme visualmente belíssimo. A maneira que ele é filmado, todas as grandes planos para mostrar a locação deles, né, que é basicamente como se fosse um rancho militar, né, onde eles estão... Pra quem não sabe da história do filme, deixa eu falar aqui brevemente, ocorre uma invasão alienígena no mundo, no planeta, onde acho que são 8 naves ficam estacionadas, basicamente, paradas em 8 países. Rússia, Estados Unidos, China. Os governos, né, de cada um desses países tentam saber o que fazer, tentam se comunicar com eles. E nessa são recrutados a personagem da Amy Adams. Ela trabalha com linguística geral, ela é muito, muito competente na função dela, e um matemático vivido pelo Jeremy Renner, convocados pelo militar que é vivido pelo Forest Whitaker. E a gente tem esse filme que pode ser para muitos um filme de ficção científica, como diversos, como nós já vimos, mas ele eleva tudo de um jeito assim que poucos filmes impactaram pra gente, sabe? Eu gosto muito do trabalho do Denis Villeneuve e eu acho que ele tem uma identidade, assim, que na verdade eu não acho nem identidade, eu acho que ele tá brincando com o que ele sabe. Ele tá brincando com o cinema. Ele é um cara que eu já conversei aqui algumas vezes, que eu acho que ele se espelha muito no Fincher. Ele é um cara que eu acho que se assemelha muito com o cinema mais soturno, uma parada mais humana, coisa que o Fincher faz muito também. Só que nesse filme, cara, eu acho que ele tem um trabalho mais fora da caixinha, mais distinto da carreira dele. Assim, ele bebeu totalmente na fonte do Stanley Kubrick e do nosso querido Terrence Malick. Os enquadramentos, a trilha sonora, que é incrível. O compositor é o Johan Jonsson, acho que ele deve ser austríaco, sueco. É tudo assim, eu juro, me lembrou muito 2001. É lindo a maneira que ele faz uma história tão simples, talvez, refletir tanto na sociedade, nos questionamentos atuais que a gente vive no mundo, sabe? É um filme para se pensar, é um filme para emocionar, é um filme que une povos. Eu acho que isso foi muito legal dele abrir o festival, porque ele engloba muito, ele tem um senso de englobar, e isso pesa pro festival. E é um filme que foi muito aplaudido. Na sessão foi exibido um vídeo com pequenas palavras do diretor, né, informando o porquê dele não estar lá. Infelizmente, ele estava filmando a sequência do Blade Runner no momento, então por isso ele não pôde estar lá para a abertura do festival. Disse que queria muito poder estar lá. Falou um pouco sobre o filme, sobre a experiência de filmar. Todo o hype que está gerando, todo o Oscar buzz é válido. Eu consigo ver 4 indicações fáceis para o filme. A Amy Adams está incrível, cara, incrível. Acho que seria a 6ª indicação dela, se eu não me engano, 5ª indicação dela.
é um filme que vale pra todos. A boa notícia dele é que ele iria sair só em fevereiro aqui no Brasil. Mas eu acho que o burburinho foi tanto que o filme vai sair agora em novembro no Brasil. Vale muito a pena. Ô, Renatão, eu vou continuar com você porque é o seguinte, você viu 2 filmes que eu li, tem um dos críticos que eu acompanho, um americano, ele mencionou esse filme, né, como um dos grandes filmes do ano nos Estados Unidos, e ele falou de um outro filme, mas ele falou, esse outro filme que você viu também, ele falou lá no meio do ano. Eu até me esqueci que esse filme existia. E aí quando você disse que estava indo ver esse filme, eu falei, rapaz, eu tô louco pra ver esse filme, porque esse crítico que eu leio, ele falou que esse filme é o melhor filme que ele viu esse ano, até agora. Como esse filme já ganhou um prêmio pro roteiro, eu fiquei curioso. Eu adoro filme que ganha prêmio pro roteiro, porque se ganhou pro roteiro, deve ter uma história boa, né? Pelo menos diálogos e a história deve ser boa. Eu tô falando de Manchester à beira-mar, que é um filme do Kenneth Lonergan. E tem um dos melhores atores, na minha opinião, o ator mais competente da família, Affleck. Casey Affleck. É isso tudo mesmo? Esse filme vai disputar algum prêmio, você acha? Ou foi só onda mesmo? Não, sem dúvida, cara. É mais um filme forte candidato ao Oscar. Ele tem um Oscar buzz, assim, bem, bem alto. A galera do Festival de Toronto, que pôde assistir ele lá agora, tava falando muito, muito, muito bem do filme. Por isso que a minha vontade de ver o filme era só maior. Eu também gosto muito do trabalho do Casey Affleck. O Manchester à beira-mar, cara, é uma surpresa no sentido da experiência que eu tive pelo filme. O filme, a gente acompanha o personagem do Casey Affleck, que ele é um homem bem recluso na vida dele. Durante o decorrer do filme, nós vamos conhecendo os motivos, mas ele é um cara que vive como recluso, ele vive trabalhando como caseiro em um prédio em Boston, né? Ele trabalha fazendo reparos, chuveiros e manutenção dos prédios, dos apartamentos no prédio. E ele recebe a notícia que o irmão dele faleceu e ele volta para a cidade natal dele para lidar com isso, né? Para poder participar do velório do irmão, e acaba indo de encontro com todo o passado que ele deixou para trás, que inclui situações inacabadas, família, o que parece ser uma sinopse para um grande dramalhão, esconde um filme muito engraçado. É mesmo? É mesmo. Ele é um filme que ele brinca muito entre a comédia e o humor. Todas as questões dramáticas do filme estão lá. E acredite, são bem pesadas. São cenas que chocam, cenas que marcam, cenas que te deixam assim... que te entregam a carga emotiva que a cena precisa. Mas ao mesmo tempo o texto é incrível. O texto bota o humor de uma maneira tão sutil e tão simples. Ele não faz piadas. Ele coloca personagens e situações que acabam gerando a situação cômica. E eu adoro isso. E o Casey Affleck está incrível. A maneira que ele entrega todas essas partes cômicas e a maneira que ele entrega todas as cenas dramáticas. O filme, basicamente, ele carrega o filme, é a jornada dele. Ele é quem a gente acompanha. Não só ele, todo o outro elenco. Todo mundo comenta muito sobre o Casey Affleck ganhar uma indicação ao Oscar de melhor ator. O Lucas Hedges, que faz o sobrinho dele no filme. O menino é muito bom. É a primeira vez que eu vi ele no cinema, o primeiro trabalho dele que eu vi. E o menino manda muito bem. Ele deve ter seus 20 anos, mais ou menos. Se ele fosse indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante, eu iria ficar feliz. Se Michelle Williams fosse indicada como melhor atriz coadjuvante, por mais que ela tenha poucos minutos de tela, mas todos os momentos que ela tá incrível, como sempre. É uma atriz que eu gosto muito. Ela tem uma cena que ela atua diretamente com o Casey Affleck, que é incrível a entrega dos dois. Kyle Chandler, que é um ator assim, fantástico, tá ganhando cada vez mais destaques, papéis específicos que trabalham sempre as habilidades dele, né? Ele é um excelente ator. Então, eu recomendo muito o Manchester by the Sea, que é o Manchester by the Mar. Que filme lindo, cara. Ele te comove, ele te diverte. A jornada é interessantíssima. A recompensa é tão boa quanto. O filme encara de forma muito real. Não ficaria chocado e ficaria muito feliz até com algumas indicações também no final do ano para os maiores prêmios de cinema. Muito bem, você que tá ouvindo a gente, se você ainda não começou a anotar o nome dos filmes, já começa. Isso que eu ia falar agora, então volta com essas indicações e começa a anotar. Só foram dicas maravilhosas até agora, hein, mãe? Né? Só filmes que prometem ainda esse ano. Ô, Renatão, você quer ver eu explodir o seu mundo agora?
Vamos lá. O Lucas Hedges, ele trabalhou com um dos seus diretores favoritos, não uma, mas 2 vezes. Ele fez o Moonrise Kingdom e ele fez o Grande Hotel Budapeste. No Moonrise Kingdom ele era uma criança chamada Redford. Caralho! Ele era uma das crianças, né? E no Grande Hotel Budapeste, ele era um dos atendentes. Caralho, ele era criança do Moonrise Kingdom. O menino é muito bom, cara. O menino é muito bom mesmo. Ô, Maguinho, Sim. vou fazer um pacotão aqui, porque o Renatão até falou que o festival desse ano fez uma homenagem aos monstros da Universal, né? E você teve a honra de ver, ou rever, eu não sei, 2 filmes que são símbolos dessa época. Você fala um pouco desses 2 filmes pra gente, por favor, e se você gostou da experiência de ver esses filmes no cinema. Ah, cara, eu acho que o principal foi isso. Eu tinha visto já os 2 há muito tempo atrás, em alguns cursos, né? Eu até fui selecionado pelo site Rotacult para tentar cobrir essa mostra, né? Que foi uma grande homenagem aos monstros da Universal. Uma série de filmes que o estúdio Universal fez da década de 30 até a década de 50, né? E imortalizou filmes e atores passando por Frankenstein, Drácula, a Múmia, sabe? O Monstro da Lagoa Negra. Todos em preto e branco, né, mano? Branco, sabe? Que é aquela alma dos filmes de terror daquela época. O que eu fiquei mais emocionado e curti, assim, como o cinema, assim, ele é muito vivo e muito presente pra quem ama, entendeu? As 2 sessões lotadas. Para um mesmo? filme da década de 30, entendeu? Mudo, da transição do mudo pro falado, né? Que foi o Drácula, né? De 31. E o Monstro da Lagoa Negra. São filmes ícones que eu acho que todo mundo que curte cinema tem que ver. É claro que, assim, você falar de um filme tem mais de 85 anos de diferença, é muito tempo. É muito tempo. Então, assim, se você conseguir entrar naquela maquininha do tempo e voltar naquela época e entender como é que o cinema se movimentava naquela época, como é que a estrutura do cinema era feita, como que os planos eram rodados, toda a dificuldade da câmera, dos efeitos sonoros, sabe? Então, assim, você não pode entrar em um filme desse e achar que você vai achar um filme maravilhoso, tecnicamente falando, e, enfim, recursos e tal. Né? E tanto o Drácula, né, falando um pouquinho dele especificamente, ele não é o melhor filme do Drácula, mas ele é o mais icônico, cara. Até porque você tem ali o Bela Lugosi, que é o Drácula de todos os tempos, é o ícone do Drácula. Tanto é, se você falar um ator que foi sepultado, enterrado ou velado com a roupa do seu, né, personagem, né? Você me aponta uma pessoa nesse universo, acho que ninguém, a não ser ele. Talvez o Zé do Caixão, quando ele for, né, para cima ou para baixo, ele vai ser enterrado daquela forma. Mas, enfim, o Drácula, cara, é a direção do Todd Browning, né, que naquela época do cinema mudo ele era muito famoso, assim, fez vários filmes interessantes. E, cara, é um filme curtinho, cara. Drácula é muito curtinho, ele tem 1h10, mais ou menos. Mas, assim, como ele filma de uma forma que você vê ainda filmes assim, hoje em dia, sabe? Com aquela câmerazinha bem lenta, aqueles planos demorados, que você deixa o texto pro ator, cara. E o Bela Lugosi, como eu falei, um ator espetacular. O gestual dele é incrível. Tem uma cena que é icônica, quando ele tá levantando do caixão com as mãos, assim, com as unhas, né, pra dentro, assim. Um olhar impactante, penetrante. Os 2 filmes falam, né, com a quarta parede. As pessoas que acham que o que existe hoje, nossa, é sensacional. O filme de 30 e de 50, né, já faziam a quarta parede. Não, isso é incrível do cinema, né, cara? Assim, a gente acha que as coisas de hoje em dia são fora de série, são incríveis, novidade. Mas, cara, em 30, em 50, você já via coisas de qualidade sendo feitas e estilos de filmagem, estilos de enquadramento, toda a linguagem que eles tinham naquela época são utilizadas, às vezes, até hoje, por diversos diretores. Sim, a linguagem, como você falou, ela não muda, né? Ela só se adapta mas um ela pouco esteve à sempre linguagem. ali, entendeu? E uma das cenas belíssimas também do Monstro da Lagoa Negra são as cenas subaquáticas, que eles tiveram que criar uma câmera naquela época que não entrasse água, sabe? Então, assim, todo um cuidado com as produções. É claro que eu falei, você vendo hoje, você vai achar tosco, uns roteirozinhos, enfim, bem mais simples.
Mas, cara, eu acho que assim, são ícones, são filmes que estão na história. E foi muito gratificante ter visto Precisam ser vistos, esses filmes na tela grande, voltar e naquela época que eu falei que o filme passou naquela época em 30, em 50, aquela época áurea de Hollywood. Então, assim, foi muito legal você sentar e ver um filme ali, sabe? E você imaginar como é que foi aquela época, sabe? Então, assim, foi muito gratificante. Quem ama cinema como nós, como o público que escuta o nosso podcast, sabe que é essencial e tá na história, cara. Eu acho que, enfim, foi muito gratificante ter participado dessa experiência. Muito bem. Tem diversos documentários onde o Martin Scorsese fala sobre o cinema americano, né? Mas tem um deles, que agora eu não me lembro o nome, onde ele fala de como nessa época de transição do cinema mudo, como o Maguinho falou, pro falado, o Bela Lugosi saiu do teatro, foi pra fazer o Drácula no cinema, e ele levou uma coisa do teatro, dessa pausa. O ator do cinema, ele não fazia muito pausa, né? Ele falava o texto meio que corrido, lido, e ele tem uma cena muito clássica do Drácula, que é a cena que eu mais me lembro, acho que por causa disso, que ele tá seduzindo a moça e ele fala, venha. É verdade. E bom, você lendo isso, é venha, vírgula, venha, né? E que ele trouxe uma pausa pra isso, né? E isso era uma coisa nova pro cinema, então ele falava, venha. É hipnotizante, sabe? Marcelinho. E que as pessoas olham. É, hipnotizante, exatamente. Por isso ele ficou marcado como o Drácula, né? E fez diversos outros filmes depois, onde ele era um vampiro. E teve uma história bonita no cinema, né? Um dos meus filmes favoritos do Tim Burton é um filme sobre o Bela Lugosi, que é o Ed Wood. Concordo com você. Gosto muito desse filme também. Sobre o final da vida do Bela Lugosi. Mas você falando do filme com essa paixão toda, até me deu vontade de revê-lo. Foi o que eu falei, nós que amamos cinema, cara, acho que foi uma forma grande até de agradecer, sabe? Eu tava ali, tipo, agradecendo que eu estava ali sentado e tudo que o cinema me proporciona, sabe? Foi uma experiência única, assim. Ô, Renatão, eu vou fazer um pacotão com você também, porque você viu dois filmes independentes que chamaram bastante atenção também esse ano, que foi o Capitão Fantástico, do Matt Ross, e o Wiener Dog, que é um dos diretores independentes mais consagrados dos Estados Unidos, que é o Todd Solondz. Você pode falar um pouco desses dois filmes? Qual que é o bom? Qual que vale a pena ver? Eu vou falar do primeiro que eu gostei menos, que é o Wiener Dog, do Todd Solondz. Rapaz, sério? Eu gostei um pouquinho menos. Assim, pra quem não conhece ele... Tava botando minhas fichas nesse filme. O cara é tipo o rei do humor negro. Você vai assistir qualquer filme dele, você vai ver situações totalmente atípicas, com pessoas totalmente disfuncionais, e você vai achar graça daquilo, mas ao mesmo tempo os filmes dele vão te jogar numa depressão assim, absurda. Pra quem já viu A Vida Durante a Guerra, Histórias Proibidas, te deixam meio down. Esse filme, ele é basicamente 4 histórias, né, onde você acompanha pessoas diversas ligadas pelo Wiener Dog, que é aquele cachorrinho salsicha. Da COFAP, que era do comercial da COFAP. Isso. Então você acompanha histórias distintas. O que me chamou a atenção, além do diretor, é o elenco, que eu acho muito legal. Tem diversos atores que eu gosto. Tem a Julie Delpy, que é atriz francesa incrível. Tem a Greta Gerwig, que é uma atriz independente que eu acho ela interessantíssima. Gosto muito da parte dos roteiros dela. Acho que ela tem um filme legal chamado Francis Ha, que é bem interessante. Muito bom. O Kieran Culkin, que é irmão do Macaulay Culkin, eu acho esse menino muito bom. Desde o Estranha Família de Igby, ele chama muito minha atenção. Gosto muito dele no Scott Pilgrim. E o Danny DeVito, cara, que eu acho ele, assim, fantástico. Acho que o Danny DeVito é um cara que ele é aquilo, sabe? Por isso que eu me surpreendi com ele nesse filme, que ele tá um pouco diferente do que é o padrão dele, DeVito, ácido pra caralho, e nesse ele tá mais contido. Então o elenco me chamou pra esse filme. A história em si não me pegou tanto, sabe? Eu acho que tem histórias que só passam. A primeira história eu acho muito vazia. A quarta é muito boa. A quarta é a mais surreal, mas ao mesmo tempo é a que mais te faz rir pelas situações absurdas propostas pelo roteiro, mas ao mesmo tempo ele filma muito bem, ele tem uma direção de atores excelente, todos os enquadramentos, ele faz uns takes que parecem quadros, sabe? Tem uma cena na primeira história que o garoto e o cachorro começam a destruir a casa, com guerra de travesseiro, fazem uma zona, e ele faz uns quadros muito bonitos ali. Não é um filme ruim, só esperava um pouquinho mais. Mas podia ser melhor. Podia ser um pouquinho melhor. Já o Capitão Fantástico eu achei fantástico. Eu achei fantástico o filme, eu achei o roteiro
incrível, conta a história de um pai de família muito apaixonado pelos seus 6 filhos e é totalmente disfuncional a família. Ele surta com a América e com toda a questão do capitalismo e tudo mais e resolve fugir desse universo, né, e criar os filhos dele à moda antiga. Então ele tem os 6 filhos deles, ele e a esposa, né, no caso, criam as crianças longe de cultura pop, de tecnologia, de aprender coisas na escola. Eles que ensinam a eles. Eles ensinam a eles, assim, grandes pensadores, política, coisas desde, tipo, Dostoiévski, a Karl Marx. Você tem criança de 8 anos no filme recitando os direitos do americano, sabe? Então, é uma coisa assim totalmente fora, né? E o problema acontece quando a esposa dele, ela é internada, pois ela tem distúrbio de bipolaridade e ela comete suicídio, e o filme acaba se transformando num road trip, onde essa família vai no seu trailer até o velório da mãe para poder resgatar ela, porque ela está sendo enterrada de forma convencional, católica, e essa não é a maneira que eles acham que ela deve ir. Como ela é budista, ela tem que seguir da forma que ela queria, conforme estava no testamento dela. O roteiro é excelente, a direção de atores é incrível, o Viggo Mortensen tem a melhor atuação dele em muito tempo. Eu não sei como esse filme não teve um destaque maior. Ele foi muito bem em Sundance. Eu não sei como ele não se destacou mais para futuras premiações, sabe? Passou na seleção oficial do Festival de Cannes. Todas as 6 crianças que fazem os filhos deles são fantásticas. São atores, assim, incríveis, que podem ter uma carreira até bem interessante, sabe? O elenco de apoio também é ótimo, tem atores conhecidos como Steve Zahn e a Catherine Hahn, que é uma atriz que eu gosto muito, assisto 1000 coisas dela, inclusive a Ratoeira, né? Bad Moms, que a gente teve a infelicidade de assistir, mas ela tava lá, fazer o quê? Ela tem que pagar as contas dela. Perfeita é a mãe. Mas, cara, eu recomendo de verdade Capitão Fantástico. Foi, pra mim, a surpresa do festival. Então, eu gostei muito, muito mesmo. Tô curioso também. Pô, essa minha lista tá muito grande, cara. Tá difícil esse ano. Mas, enfim, que bom que os bons filmes chegaram no festival. E fiquei decepcionado com o Winner Dog, que eu achava que seria melhor, mas bom saber. Queria trocar um pouco agora o gênero, porque vocês viram 2 filmes de terror também nesse festival. É óbvio, não podia passar o festival e vocês não verem pelo menos um filme de terror. Pelo menos eu acho que o que o Renatão viu era terror, mas eu vou perguntar pra ele. É isso que eu tô falando aqui, é um terror, né? Então... acho que terror foi a minha experiência. Não é o gênero, é a qualidade do filme. Mas então vamos lá. Eu vou começar com o Maguinho, porque o Maguinho encheu meio o nosso saco com esse filme, o Renatão. Queria que a gente... foi o Aquário. Primeiro foi o Aquário, agora foi esse. Então eu quero saber por que se esse filme é tão bom mesmo. O filme é francês, se chama... Ele tem 2 títulos. Ele se chama Raw e se chama Grave. É isso mesmo, Maguinho? É exatamente isso. O nome original é Grave, a versão em inglês é Raw, né? Ele não tem título em português ainda, é uma produção França-Bélgica, né? E ele foi um dos premiados no Festival de Cannes. E ele chegou, cara, envolto com uma porrada de polêmica e tal, o filme de canibalismo, cenas explícitas e tal. E aí, como a gente sabe que hoje em dia, 2016, o marketing é fundamental para o filme ser vendido, e aí eu falei, cara, eu preciso ver esse filme. Em Toronto, pessoas desmaiaram, mas desmaiaram mesmo. Tem uma entrevista com o curador lá do festival que teve que chamar a ambulância e pessoas desmaiaram, entendeu? Para serem assistidas. Mas é pra isso mesmo ou a pessoa só passou mal? O ar-condicionado quebrou? Só uma coisa que eu vou... talvez por isso, né? Só uma coisa que eu vou falar também. Nessa sala que eu fui ver lá no Cine Roxy, com certeza muita gente era marinheiro de primeira viagem em festivais, né? E acharam estranho. Na tela, ele é falado em língua francesa, ele é em francês. Tem a dublagem, né? Desculpa, tem a legenda em inglês. E embaixo da tela, uma tela de LED um pouco menor, com uma legenda em português, entendeu? Então, isso deixou muita gente assim, tipo... né? Eu vi gente olhando pro lado e
perguntando se era isso mesmo, entendeu? Então é gente que não tá acostumada em festival, porque tem filmes em 200 partes do... Só explicando, porque o filme ele não chega com a cópia ainda com a legenda normal. Exatamente, então, muitas vezes no festival a cópia vem de fora, legendada em inglês. Provavelmente veio de algum festival, de Toronto, não sei, essa cópia. Normalmente quando o filme é de qualquer outra língua não falada inglesa. Quando é um filme, por exemplo, iraniano, um filme francês, um filme alemão, ele tem isso. Quando é um filme em inglês, a legenda fica normal no filme, como é o caso dos que eu vi, que são filmes em inglês. Eu já vi filmes no festival que tinha uma pessoa na frente da tela, escrevendo, e a legenda ia pra essa telinha, esse LEDzinho. Cara, é difícil, porque se a pessoa perdeu o timingzinho, rapaz... E nessa sessão que eu tava... Aí ela escreve lá assim, tipo, fudeu, desculpa, galera. Pois é, mas eu já peguei sessões assim também. Mas vai, Maguinho, continue. Enfim, aí eu falei, cara, eu preciso ver esse filme, até porque eu gosto, assim, do gênero, né? Adoro filmes de terror, slasher e tal. E ele foi vendido com isso, o filme de terror e tal. Assim. Aí eu fui ver. Cara, e aí a principal pergunta, né? Apesar das considerações, o filme é bom ou não é? Na minha concepção, ele é muito bom. O filme, só pra quem não conhece a história, né? Tem a personagem chamada Justine, que é vivida pela atriz Garance Meliner, que tá espetacular, ela tá estreando, né? É uma jovem vegetariana, é super introvertida e tal, e entra na faculdade de veterinária. E a semana de trote, né, que tá na faculdade, são uns trotes bem intensos, faz com que os calouros comam um pedaço cru de fígado de coelho. E por ela ser vegetariana a vida inteira, os pais criam ela assim, ela fica naquela, tipo, como ou não como, ela é forçada, né? Ela tem que comer. Dali desperta ou renasce o gatilho, né, nela. E ali, cara, a gente vai embarcar em uma viagem, cara, tenebrosa, obscura, assustadora do comportamento humano ou da falta do comportamento. Uma coisa que eu deixei claro, né, quando eu escrevi sobre ele e fui contra total a maré do pessoal falou, filme de terror, cara, o filme não é de terror. Ponto, não é de terror. Não tem nada. O filme é um drama. É um drama pessoal. E o que é incrível que a diretora e a roteirista, né, que é estreante também, que é a Júlia Ducournau, ela deixa isso bem claro, que ela amarra a historinha, que a gente vai gradativamente descobrindo que essa faceta do canibalismo da personagem, ela sempre esteve ali. Tava meio que adormecido, sabe? Ela não faz aquilo pra querer aparecer, não, aquilo ali é um comportamento, né? O filme fala de comportamento humano, sabe? De desvios de comportamento. E as consequências absurdas que esse desvio proporciona nela e na sociedade que ela está inserida. É amparado por um cast de atores coadjuvantes incríveis. A irmã dela, cara, e o amigo de quarto dela são fundamentais para que esse canibalismo que ela tá aflorando seja fundamental para a trajetória nela no filme. Tem uma trilha sonora que te martela, perturbadora, que incomoda, que desde o Grave escrito, quando aparece o nome, você já sabe que a trilha vai te levar para um lugar sem volta, entendeu? Você sabe, cara, o negócio aqui é mais embaixo, entendeu? E assim, o filme tem realmente umas 5 cenas, cara, que são bem incômodas. Tem uma cena do dedo que, quando o filme for estrear, eu convido a todos a ver e não virar os olhos, que é incrivelmente bem feita. A maquiagem é absurda, é explícito. Mas não é nada gratuito. É um drama na forma mais crua, né, que um ser humano pode passar. Então a gente convive com ela, né, ao longo de quase 2 horas. É um filme que você sai pensando. Eu fiquei pensando nele e ainda penso. É um dos filmes mais impactantes que eu já vi, um dos melhores filmes do ano. Então, assim, é uma produção que eu gostei demais. O filme foi aplaudido quando terminou, entendeu? Uma coisa que eu achei muito legal por se tratar de um tema pesado, entendeu? Então, assim, esquece terror, esquece slasher, esquece gratuidade. E com um final também, cara, amigo ouvinte, que é totalmente coerente a tudo que ele mostrou pra gente no início, no primeiro ato, no segundo ato. Então, assim, o terceiro ato, ele fecha com chave de ouro toda aquela trajetória traumática
temática absurda que o filme carrega, assim, indicado pra quem tem estômago forte, sim. Mas dos filmes mais incríveis do ano que eu vi nesse 2016, Grave Roll, e aqui não sei o que vai ser. Mais um pra minha lista, então. Obrigado por essa, Maguinho. O Maguinho gostou de tudo que ele viu no festival. Gostei, cara, gostei mesmo. Eu sei, eu não vou nem contente. perguntar isso pro Renatão, porque ele vai falar do filme agora. Mas eu só queria te pedir desculpa, Maguinho, porque eu achei que o filme era de terror. Ele é descrito no IMDb como horror. Tá sendo vendido como se fosse, né? Mas não é, esquece em terror. O filme não tem eu vou nada de confiar em terror. você. É um drama. É um drama. Agora, o filme que o Renatão vai falar agora também tá sendo descrito como filme de terror. Renatão, o filme que você viu, que eu sei que foi o que você mais gostou no festival, também é um filme de terror, não? Terror foi a minha experiência em assistir esse filme. Conte-nos, por favor. Eu assisti o novo filme do Kevin Smith, que é o Yoga Hosers. Não, deixa eu só começar te perguntando assim, por que você quis ver esse filme? Qual foi a curiosidade? Kevin Smith, eu gosto do cara. Eu ia falar isso. Eu também gosto dele. O Renato adora o Kevin Smith. Eu pra ter uma ideia, eu sou, tipo assim, eu gosto tanto do cara que eu tenho todos os filmes dele em DVD, entre DVD e Blu-ray. Eu só não tenho o Tusk. O resto eu tenho tudo. Certo. Entendeu? Tipo, até os merdas. Eu gosto do cara. Então tu vai comprar o Yoga Roses, tu vai ver. Tá, não sei. Acho que se eu estiver viajando pelos Estados Unidos e tá aquele box de $2 na Best Buy, eu compro. Mas por quê? Que é o que o filme vale. Cara, o filme ele é uma forma de spin-off do Tusk, que é um filme que eu acho que ninguém viu do Kevin Smith, mas o Kevin Smith agora ele deu de fazer uma trilogia que são filmes no Canadá, né? Histórias meio de terror, digamos, no Canadá. O primeiro foi o Tusk, o segundo foi Yoga Hosers, e o terceiro ele ainda vai começar a produção, espero que ele decida parar de fazer isso. True North Trilogy, é isso que ele tá chamando agora os filmes. Tem personagens, no caso, as protagonistas, né, as irmãs Colleen, elas estão no Tusk, que aparecem de novo. Então, a história acompanha duas irmãs, que são atendentes de uma loja de conveniência, né. Elas têm uma banda, e são típicas adolescentes, e caralho, cara... Kevin Smith escrevendo pra adolescente, não dá. Já foi a época, cara, ele não sabe mais falar com esse público jovem. Kevin Smith não sabe mais fazer isso. Eu acho que o mais próximo que ele conseguiu fazer isso foi no episódio do Flash, que ele dirigiu na segunda temporada, que é a melhor coisa que ele fez na carreira dele em muito tempo. Acho que desde Red State, a melhor coisa que ele fez foi o episódio do Flash. Elas saem com dois rapazes do colégio delas, elas descobrem que os caras são satanistas, e os caras tentam matar elas, só que na hora que os caras vão matar elas, elas são atacadas por pequenas, tipo salsichas, né? O nome alemão da comida, como se fossem salsichas, que são nazistas. Meu Deus! E eles atacam elas lá dentro. E caralho, os efeitos, cara, os efeitos. Não, veja o trailer. Gente, olha, veja o trailer, ruim. Que pelo trailer já dá pra ver que... Eu fui assistir esse filme sabendo que ele ia ser ruim. Sim. Mas eu fui dar uma chance pelo Kevin Smith. Eu fui pensando assim, pelo menos, o texto pode ser legal. Porque o Kevin Smith, ele tem um texto interessante, cara... Dogma, o texto de Dogma é muito bom. Dogma, Chasing Amy, que é o meu filme favorito dele. O Balconista. Pô, o cara fez coisas excelentes. Ele tem um talento. Só que, cara, eu não sei o que aconteceu com ele. Eu não sei, nesse filme principalmente, sabe? Essa história não tem pé nem cabeça. Aí elas vão presas pela morte desses malucos satanistas que queriam matar elas. Aí lá na cadeia, elas recebem a ajuda do Guy Lapontier, que é vivido pelo Johnny Depp. Eu não sei como é que o Kevin Smith conseguiu o Johnny Depp fazer esse filme. Botando a filha do Johnny Depp pra ser a principal do filme. Eu acho que foi algum acordo. Não, mas o Johnny Depp ele tá no Tusk, né? Então, tipo, só se foi um acordo. Olha só, no seu segundo filme você bota minha filha pra ser protagonista. A filha dele nem compromete tanto. Mas isso eu tô falando porque bota em relação à filha do Kevin Smith, que é a parceira de cena dela, que é a Harley Quinn Smith. Meu Deus do céu. O que o Kevin Smith atua, ela é pior. É mesmo? Eu gosto do Kevin Smith, mas ele como ator, Jesus. Ainda bem que o Silent Bob não fala nada. Cara, o filme é uma desgraça, os efeitos são horríveis, o diálogo é péssimo. É vergonhoso você ver um diretor, que eu acho, até bom essa palavra, do cacife dele, um roteirista, até é melhor dizer, do cacife dele, escreveu um texto tão podre, numa direção tão podre, numa história ridícula, com piadas que não chegam perto do que foi a carreira dele. É pior do que eu imaginava, é um dos 3 piores filmes que eu vi no ano. Mas resumindo, cara, eu não esperava grandes coisas, mas eu fui muito, muito, muito decepcionado.
E o público, Renato, também estava incomodado? Também? Tava fraco. Era a reação? A sessão não tava cheia, algumas pessoas saíram durante o filme. Eita. Tem umas cenas musicais, sabe? Que são assim, nossa, horríveis. Atuações caricatas, caracterizações caricatíssimas. Espero que os futuros trabalhos dele não sejam assim, né? Ele já tá trabalhando o roteiro do Balconista 3 e o Mallrats, né? Que é o Perdidos no Shopping, que ele chegou a anunciar que fechou com todo o elenco para uma continuação, vai virar uma série de TV. Então, eu espero que, pelo menos nesses trabalhos, ele consiga voltar com a qualidade dele que ele tinha, especialmente nos anos 90. Esse outro diretor que eu acho que precisa se reinventar um pouco, ele até tentou, fazendo agora filmes de terror. Aliás, ele podia levar o Johnny Depp junto com ele para se reinventar um pouco também. Como eu falei, todos esses filmes que vocês falaram, tirando esse último, eu me interessei. Já vi o Drácula, já vi o Monstro da Lagoa Negra, mas me deu vontade de vê-los. Minha lista tá aí. Fiquei babando com vocês indo ver esses filmes e muita vontade de estar lá e ver com vocês. Quero saber do Maguinho. Maguinho, teve algum filme no festival que você não conseguiu ver, mas ainda se interessa em procurar ver? Sim. Eu separei 4 aqui que eu gostaria de ter visto, que é o Fala Comigo, né? Que é o filme que ganhou, né? Que ganhou, exatamente. A Chegada, que o Renatão deu um relato assaz pertinente, excelente. O Fim, com Gerard Depardieu, que eu queria ter visto também, mas ele só passou final de semana. E o Pequeno Segredo, né? Que é a nossa indicação para o Oscar. Esses 4 eu me interessei. Muito bem. Renatão, tem algum que você ainda pretende ver? Tiveram alguns, cara. Eu queria ver o Sob as Sombras, do Babacanvari, que foi o vencedor do Sundance desse ano. Queria ver o Daniel Blake, que eu não consegui, cara. Sim, cheguei quero aí muito lá ver esse também. E as sessões estavam todas esgotadas. Tentei comprar online, estava esgotado, que é o filme do Ken Loach. Foi vencedor da Palma de Ouro em Cannes esse ano. Queria ver o Gimme Danger, que é um documentário do Jim Jarmusch, que é sobre a ascensão do movimento punk e focado nos estúdios, né? Então eu gosto muito desse tema, eu gosto do diretor, então fiquei interessado. E o É Apenas o Fim do Mundo, do Xavier Dolan. Um filme que ganhou o grande prêmio do Júri de Cannes, com a Marion Cotillard, o Vincent Cassel. Eu queria, só pra gente encerrar agora o cast, né? Eu queria que vocês dessem uma nota ao festival, ao que vocês acompanharam, e se ainda dá pra melhorar alguma coisa pro ano que vem. Eu acho que assim, a minha nota pro festival, agora indo no festival pela primeira vez como imprensa e tal, dou uma nota 8. Fiquei não decepcionado, mas assim, como eu te falei, transitar pelo Rio de Janeiro não é fácil e os locais não são tão pertos. Para eu trocar os ingressos de imprensa, eu tive que ir no cinema, que eu ia ver no dia anterior, para pegar o ingresso, para voltar no dia seguinte e ver. É complicado. Então, eu tive que ir 2 vezes no mesmo local. Se eu fosse do nada, na hora, eu não ia conseguir. Eu teria que ter ido domingo, entendeu? Como eu fui domingo, de manhãzinha, peguei a minha credencial para na segunda-feira ver. Então, assim, isso eu achei chato. Se isso é uma prática comum, eu não sei, né? Mas aquela parada, tipo, a imprensa que, assim, cobre o festival por completo. Sim, né? Normalmente tá lá todos os dias. Então, e aí não foge tanto. Concordo, talvez não me incomode, é verdade. Mas não seria o ideal, né? Com certeza, cara, amigo ouvinte, estaremos aqui no ano que vem falando do Festival do Rio 2017. O festival é isso, cara, é diversidade, entendeu? Olha só, hein? O experimentalismo fílmico. Lancei mais uma aqui. Então, assim, festival é isso, é diversidade, então dou uma nota 8. E a cidade também, né? Porra, do Rio é fantástica, é uma cidade belíssima e, assim, abraça toda forma de cultura genuína, ainda mais da 7ª arte. Renatão? Eu dou um pouquinho maior, cara. Eu dou 8,5. Eu acho que o fato deles terem aberto a Premiere pro público foi um plus, assim, incrível. Eu acho que acrescenta muito, sabe? Foram 200 lugares, mas eu acho que se fossem melhor divulgados isso, talvez eles tivessem os 200 lotados, né? Tinham lugares vagos ainda, mas é muito legal ter essa oportunidade. Eu acho que podia melhorar, assim, principalmente a participação de mais cinemas com o festival. Aí você falou tudo, Renato. Eu acho que é primordial isso, porque mais cinemas participando e mais espaços ou salas dando a abertura para o festival, né? Abrindo suas portas para o festival, iria facilitar o acesso, iam capacitar mais sessões, dando a oportunidade, assim, de mais filmes chegarem
e de mais filmes serem exibidos. Às vezes tem filmes que tem 2 exibições só e se você não consegue ver, acabou. Então, tendo mais salas, teria essa possibilidade. E daria uma sensação de maior envolvimento na cidade, né? Porque se a gente parar pra pensar, o festival é basicamente a Zona Sul, a Barra e pequenos espaços no centro. Então, não tem um espaço na Zona Norte, algo assim. Esse ano eles até foram mais pra Niterói, sabe? Tiveram filmes do Festival do Rio que passaram lá, isso é legal. Normalmente não tinha. Teve também, Renato, o Cine Joia em Jacarepaguá, onde fui ver o Então Morrer, né, Zona Norte. Mas então, concordo com você, se abrisse o leque mais, eu acho que o público estaria mais presente. Mais salas é o primordial para melhor do festival. Olha só, eu quero dar uma nota 9, porque eu não vi nada, mas eu fiquei com vontade de ver tudo, e vocês foram ver vários filmes que eu queria ver. Eu fiquei babando com a programação do Festival do Rio esse ano. Eu queria muito estar aí. Eu acho que ano que vem eu vou tirar férias, se eu puder, em outubro, só pra ficar aí no festival e matar essa saudade. E eu queria também criticar o seguinte, eu acho que o que pode melhorar esses filmes do Festival do Rio tem que vir pra mostra aqui de São Paulo, entendeu? Não adianta vir pra mostra aqui só meia dúzia de filmes. Queria agradecer muito a presença de vocês dois, tá? Principalmente por terem ido participar do Festival do Rio. Eu sei que vocês fariam isso estando no cast ou não. São filmes que a gente nem sabe quando vão estrear e, né, se a gente vai ter uma oportunidade de falar deles de novo. Então eu vou começar com o Maguinho. Maguinho, muito obrigado mais uma vez. Você quer deixar um abraço pra alguém aí? Sempre um prazer falar aqui no Rautoscast para todo mundo que escuta a gente. Falar desse Festival do Rio pela primeira vez foi muito gratificante também. Agradecer ao site Rotacult pela credencial. Caso vocês queiram bater um papo comigo sobre qualquer assunto, o meu Facebook Marcelo Perello e nas redes sociais do Bar Calabouço. É isso aí, continuem indo ao cinema, ir a festival também é importantíssimo. E é isso aí, um abraço a todos e bons filmes para vocês. Renatão, também querendo agradecer demais assim, a sua participação no festival. Por favor, deixe seus contatos para os nossos ouvintes. Cara, eu que agradeço o convite, agradeço a organização do Festival do Rio por esse evento sempre incrível aqui na nossa cidade. Eu tô lá no Instagram, @RenanMarcel com 2 L's, e no Facebook também, @RenanMarcel com 2 L's, só me procura lá. Isso aí vale pra todo mundo. Valeu, galera. Até a próxima. Vocês que estão ouvindo a gente, se quiserem saber um pouquinho mais sobre o Festival do Rio, alguns detalhes, tudo isso que a gente falou, né, esses dados todos, a gente pegou lá no site deles, que é festivaldorio.com.br. Mesmo depois do Festival do Rio, ele vai continuar lá, né? Eu não sei até quando, mas os dados estão todos lá, dos filmes. Eu já peguei várias dicas ali de filmes que me interessaram. Então você faz a pesquisinha lá no site deles, que é bem legal também. Eu sou Marcelo Cipreste, você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo no meu letterboxd.com/mcipreste. Rautoscast mais uma vez agradece a sua companhia, um abraço e câmbio final. A história... I Que really isso, cara? like Que Flip isso? It. Que é isso? Marcelo? Perdão, a TV ligou sozinha aqui. Desliguei, perdão. É sacanagem. Rapaz, possuído. Perdão.